Mengo tengo, no meu tengo é só Flamengo. Tererê, sou Flamengo até morrer. É Mengo tengo, no meu tengo é só Flamengo. Tererê. Fala aí, rapaziada. Saudações rubro-negras. Hoje tô aparecendo aqui, cara, sozinho, porque o nosso querido Vini tá meio mal, cara, tá com um pouco de febre, enfim, coisas que acontecem, né? Então não tá muito disposto aí pra gravar, mas então estou aqui porque a gente precisa falar dessa vitória do Flamengo, né? Porra, 6-0, né? Todo dia que acontece isso, ainda mais da maneira que jogou, né? Então, vou pedir primeiro para vocês já, porra, começar chegando, dando um like aqui no vídeo, se inscrevendo no canal. A gente está numa fase de crescimento do canal bem interessante, né? Estamos chegando ali, quase 3 semanas atrás a gente estava com 100 seguidores, agora já estamos chegando a 200. Então, putz, cara, compartilha aí com a rapaziada, segue o nosso canal. Tem muita gente que assiste os nossos vídeos, mas acaba não seguindo, né? Pô, então dá essa moral aí pra gente, que a gente tá crescendo e a gente tá pensando também em trazer coisas novas aqui para vocês também, beleza? Então vamos direto ao ponto, cara. Vamos falar aqui sobre a vitória do Flamengo, né? 6-0 em cima do Juventude. E aí a gente falou bastante, né, no jogo do Central Córdoba, né, que um gol no início acaba condicionando a partida. Eu acho que foi bem que aconteceu ontem também, né? Obviamente que o time jogou muito bem, né? O tempo todo, cara, aquela intensidade que a gente gosta de ver o Flamengo do Felipe Luiz, e ele gosta também, né? Ele inclusive fala isso na entrevista, que é isso que ele pede para o time dele, intensidade o tempo todo, né? Algumas vezes os jogadores vão acertar mais, outros vão acabar errando, e ontem, de maneira geral, o Flamengo foi muito efetivo nas chances que teve, né? Teoricamente, cara, pelo que eu me lembro, assim, acho que a única chance clara que a gente perdeu foi aquela com o Michael lá pela direita, né? Que o Alexandro acha uma boa bola para ele, ele chega e chuta meio de tornozelo, enfim, chuta tudo errado, né? Tá sozinho na cara do gol. Mas eu não me recordo de outra chance assim clara que o Flamengo teve e desperdiçou, né? Então, e isso é uma coisa que a gente reclama muito do time do Flamengo. O Flamengo gera muito volume, tem muitas oportunidades e converte pouco. Ontem foi um daqueles dias que os atacantes, né, que os jogadores, de maneira geral, conseguiram transformar em gol as oportunidades que apareceram, né? Então, a gente sai logo no início, né, do jogo ali, não é tão início assim, mas com 11 minutos a gente tem um gol ali já de cabeça, né? Logo na sequência, o segundo gol, que é quase um replay do mesmo, né? Depois tem o Arrascaeta gênio, né, cara? Meu irmão, o Mischa faz uma fumaça ali pelo lado direito também. Até outro ponto interessante a gente falar, que o Mischa jogou, né? Ele fica mais fixado ali pelo lado esquerdo, mas as melhores oportunidades que ele teve foi quando ele inverteu o lado, quando ele estava ali do lado direito por conta de consequências do jogo, né? De adaptações ali, o time vai se mexendo, ele precisa achar espaço também. Acabou que estava ali pela direita e foram as duas melhores oportunidades dele, quando ele perde gol e quando ele faz essa fumaceira aí, e aí toca no Arrasca, que o Arrasca, pô, já domina de esquerda, tirando do zagueiro e já acelera, né, o chute no gol. O goleiro, quando vai entender o que está acontecendo, a bola já está morrendo lá na rede. Gênio, craque demais. Lembrando que, né, a gente, pô, cornetou muito aqui o Arrascaeta, mas cornetávamos porque a gente sabia que ele é o cara que podia entregar mais. Dito e feito, o cara foi lá, aos poucos, né, o Felipe Luiz foi dando minutagem e ele foi pegando ritmo. E aí, ontem mesmo, o Felipe Luiz falou na entrevista dele que acredita que mais uns 2 ou 3 jogos o Arrascaeta vai chegar ali no prime físico dele. E aí não tem jeito, né, cara? Com a bola no pé, o cara é muito diferente, craque, craque demais. E além de ser craque, né, mágico, com o tratar da bola, isso é outra coisa que o Felipe Luiz também falou na entrevista dele, ele é um jogador que entrega muito número, né? Então você pode ver, ontem, eu acho que nem foi o jogo mais brilhante, assim, do Arrascaeta, mas ele saiu de campo ali no segundo tempo com 2 assistências e um gol. Então, pô, olha a importância que esse cara tem num time, né? O cara, além de ser tratar a bola de maneira diferente mesmo, né? Não é igual aos outros jogadores, o cara ainda te entrega muito número ao longo do campeonato. Então, essa volta dele, readquirindo, como é que se fala? Readquirindo o físico dele, né? Normal, pegando ritmo de jogo novamente, vai ser importantíssimo nessa temporada. E tomara que o Flamengo, nessa janela do meio do ano, consiga trazer alguém para poder revezar com ele, né? Alguém mais criativo, assim, para conseguir revezar e aí descansá-lo para a gente poder utilizá-lo, né, nas partidas mais importantes, né? Além disso, cara, Danilo, o Felipe Luiz conseguiu descansar o Ortiz, né? Colocou o Danilo, que jogou uma barbaridade, assim, porra, entende muito da pelota também, calmo. Os passes dele são diferentes, né, cara? Tu vê que aquele passe, pô, certeiro, várias vezes ele consegue achar um passe forte ali no Wesley, já quebrando a linha, né? O Wesley domina, faz aquele domínio orientado para frente, pô, tem um campo inteiro para correr. Isso foi várias vezes ao longo da partida que ele fez isso. E aí também foi premiado com um golzinho, né?
O Danilo sempre teve como característica também essa bola aérea, defensiva e ofensiva também, né? Ele vai lá, cara, acerta uma senhora cabeçada, a bola nem vai tão direcionada assim, o goleiro até consegue espalmar, né? Mas vai com muita força. E aí, como tá muito próximo, o goleiro não consegue reagir e tirar mais um gol do Mengão. E aí, pô, o Danilo é premiado, né? O repórter de campo até falou o quanto que dá para ver que ele estava encantado com a maneira que o Flamengo estava jogando, né? Intensidade e tal. Ele estava o tempo todo aplaudindo os jogadores, sorrindo. Então o repórter até falou e ele confirmou isso, né? Também na entrevista no final do jogo, falando, né? O quanto que ele está feliz, que ele é um cara muito privilegiado de ter conseguido fazer uma carreira tão grande, né? Na Europa. E aí chega num ponto que ele conseguiu escolher vir jogar no clube que ele ama, né? No clube de coração. E ele estava encantado ali com, enfim, com tudo que estava vivendo no Flamengo. E aí também disse que pretende, né, ter mais chances também, tentar se lesionar menos, se cuidar mais, para não desfalcar tanto assim o time, tá? Alguns pontos interessantes também, não tem como a gente não falar do retorno do P9, né? Ele já tinha voltado 2 jogos atrás, contra o Central Córdoba, né, inclusive, quando a gente perdeu. Só que aí ontem já entrou ali, tendo 30 minutos para jogar, né? E aí, meu amigo, esquece. O cara tem muita qualidade, dá pra ver que ele ainda tá fora do ritmo, fora de ritmo, né? Principalmente em relação à intensidade. Ainda mais se comparar ao restante do time. Tipo, o cara tá jogando lá do Plata, que é um foguete, né? Um motor que vai, marca, vai de um lado, vai do outro. Platinha, inclusive, que jogou bem, não só sem bola, mas com bola também. Foi um bom jogo interessante do Plata ontem, jogando como camisa 9 ali, né? Jogando mais adiantado. E aí, você sabe que o homem é viciado na cavada, não tem jeito. A banda que ele mais gosta de escutar, inclusive, ele revelou aí recentemente, que é a Biquíni Cavadão, que é um amigo, ó, só faz gol na cavada, filho. Não tem jeito, o cara é pica. Foi lá, cara, jogada linda também, pô. Léo Pereira acha o Misha que corta pra dentro, serve o Gerson finalmente falta a bola ali de primeira, não fica segurando, né? E aí o Plata, filho, faz o facão no tempo certinho, só na cavadela, filho. Esquece, golaço do Mengão. Bom jogo do Plata, bom jogo do Plata. Mas voltando aqui ao P9, né? Meu amigo, não tem jeito. O cara com meia hora de campo pra jogar 2 gols, né? Não tem jeito. O cara joga demais, filho. Joga demais. Porra, e o primeiro gol dele, cara, eu achei até que eu tava sonhando. Porque o Wesley consegue acertar um cruzamento espetacular, que coisa que raramente ele consegue, né? Então ele faz aquele arco assim perfeito. E o Pedro, meu amigo, dá-lhe uma cabeçada que também saiu um foguete. Golaço, golaço, não tem o que falar. O time do Juventude já nas cordas ali, né? Golaço. E aí depois, de novo, alguém joga uma bola assim meio despretensiosa na área. O Pedro vai lá, briga com o zagueiro, consegue ganhar a bola. E aí, cara, dobra a marcação pra cima dele. Aí tu vê que o cara é diferente mesmo. Não é só na questão de finalização, mas na questão também de entendimento, de técnica, né? Cara, ele, poxa, corta pra fora, aí dá um elásticozinho pra dentro. Quando os dois caras acham que vão roubar o doce dele, ele dá mais um corte pra fora e aí toma porrada. Pênalti pro Flamengo. Craque demais, o maluco, putz, joga muito. Claro, de novo, né? Pô, um jogo que já estava condicionado, já estava ali, porra, 4-0, 5-0, né? Quando o Pedro entra. Então, obviamente facilita a vida dele. Mas o cara é muito craque. O cara pega a bola sozinho na área, vai para cima de dois, arruma um pênalti, vai lá e guarda, né? Inclusive, bateu o pênalti mal, né? Na verdade, assim, eu acho que o Pedro, de maneira geral, ele bate mal o pênalti. Parece que sempre chuta um pouco de grama e tal. Mas antes de se lesionar, ele estava tendo uma sequência boa, né? Conseguindo bater pênalti, deslocando o goleiro, né? Mal comparando ali como o Neymar bate, ele vai, espera o goleiro decidir e toca do outro lado. Tava conseguindo converter esse tipo de pênalti bem. Teve ali ontem a oportunidade de bater, bateu mal. Só que aí, meu amigo, a gente vê que o cara já tá com o joelho novo de novo. Ele dá-lhe uma arrancada, divide com o zagueiro e com o goleiro, dá um carrinho, trombador, porque quando o cara é fazedor de gol, filho, ele não tem jeito. Mesmo sendo gênio, indiferente, né, de tratar bem a bola, quando precisa dar um carrinho e ganhar na força e na velocidade, ele vai fazer também. Por isso que o cara é diferente, não tem jeito, é a melhor camisa 9 aí que a gente tem no Brasil. E naturalmente, voltando a ter sequência, voltando a estar bem fisicamente, com ritmo, se Deus quiser, sem lesão nenhuma, né, por conta desse retorno dele aí um pouquinho acelerado, naturalmente vai estar na seleção, porque como camisa 9 é um cara realmente especial, assim, né? Que bom que o Pedro está retornando, principalmente, né, com a notícia do Bruno Henrique, né? A gente ainda não falou aqui no canal em relação às denúncias, né, de investigação que a Polícia Federal abriu em relação ao Bruno Henrique
para casos de apostas, né? Enfim, todo mundo já falou dessa notícia e tal, de maneira geral. O Flamengo assume uma postura que, ao meu ponto de ver, é correta mesmo. Cara, ó, até que me prove o contrário, o Bruno Henrique é inocente, né? E é isso. Então, enquanto ele ainda for considerado inocente, vai continuar jogando. O Felipe Luiz fala na entrevista também pós-jogo que conversou com o Bruno Henrique tá com a cabeça boa, tá normal no dia a dia, brincando com os atletas ali, treinando bem. Ontem, inclusive, jogou, né? Jogou alguns minutos ali. Putz, o Pedro capricha um pouquinho no passe que teve ali até. Poderia até ter acontecido o gol do Bruno Henrique ontem ali, seria o 7º, né? Um outro ponto que a gente tem que falar também de destaque, aí um destaque negativo, né? Eu anotei aqui também para comentar, 2 pontos. Primeiro, cara, em relação à torcida, né? Cara, eu não consigo entender como que a diretoria do Flamengo prefere jogar com Maracanã vazio do que baixar o preço do ingresso e lotar o Maracanã. Você imagina, só fazendo aqui como é que se fala? Enfim, imaginando, né? Vamos fazer aqui uma prova de imaginação. Cara, você imagina o Flamengo ontem, o 6-0 no placar e o Maracanã com 80 mil pessoas, cara. Ia estar a coisa mais linda do mundo, ia incentivar o time, o Flamengo ia chegar com uma outra moral, já vai chegar, claro, mas ia chegar com uma outra moral, essa relação, essa química entre a torcida e o time ia estar, porra, muito mais alinhada, né? Muito mais refinada. E todo mundo sabe que uma das maiores forças do Flamengo é a sua torcida. Ah, mas o Flamengo tem um elenco do melhor. Tudo bem, cara, mas a torcida é fator primordial no sucesso do Flamengo ao longo de uma temporada. Então, eu de verdade não consigo entender. Na verdade, consigo, né? A gente sabe que o BAP ele é tão elitista quanto o Landim, né? Que saiu recentemente. A gente sabia disso, é a mesma chapa ali, né? Obviamente se separaram ali por conta de interesses pessoais distintos, mas é o mesmo tipo de gente, né? Elitista, que quer o Flamengo da Gávea e não o Flamengo do povão, né? Então eu espero muito, né? O Luiz Felipe falou isso pós-entrevista, o Danilo falou também. Isso é importante também, o time, de maneira geral, cobrar isso da diretoria, uma mudança de postura, para que eles atraiam público para dentro do jogo, porque o time, de novo falando, o time do Flamengo precisa muito da torcida. Muito, muito. Essa sinergia é fator primordial para o Flamengo vencer títulos. Sem isso, não é possível. Então, esse é o primeiro ponto negativo, né? E o segundo ponto negativo, que a gente ainda não sabe muito bem o tamanho, né? Foi a lesão, ou precaução, enfim, na verdade ninguém entendeu muito bem, do Alexandro, que é um craque da posição, joga muito, muito, muito. Cara, o passe que ele deu ontem pro Michel, que perdeu o gol, é coisa assim de quem entende muito da pelota, né? Não tem jeito. E vem jogando muito, inclusive no jogo passado contra o Grêmio, eu destaquei aqui, né? Um dos meus craques da partida foi o Alexandre, porque, cara, domina a posição, não erra, é incrível a capacidade que ele tem de acertar os lances, né? E o time fica muito equilibrado quando ele está em campo, porque ele marca muito bem e consegue também jogar, né? Ele tem um pouco parecido ali com o Felipe Luiz, né? Ele consegue também construir por dentro, tal. Então, tipo assim, o time fica muito equilibrado com ele, com a presença dele em campo, né? Mas ontem, no meio da jogada, assim, o cara chutou uma bola para fora, saiu direto pro vestiário. O juiz não entendeu, o elenco do Flamengo não entendeu, torcida não entendeu, ficou todo mundo assim, pô, fudeu, cara. Acho que o Alexandre se cagou, deve estar com caganeira, saiu correndo pro vestiário e tal. Começou esse bafafá aí nas redes sociais e tal, falando disso, né? Pô, o cara deve estar se cagando, o cara do nada saiu correndo pro vestiário e tal. Mas aí, depois no replay, dá pra ver o juiz perguntando o que aconteceu. E aí o juiz fala, sentiu uma fisgada e tal. E aí, na volta do intervalo, o repórter de campo da Globo também informou que o Alexandre sentiu a posterior da coxa esquerda. E aí, por precaução, preferiu sair. Obviamente, o cara que já tem uma certa idade, tem uma carreira também super vitoriosa, né? Eu imagino que ele deve conhecer o corpo dele a ponto de saber, putz, cara, agora aqui não dá pra forçar, e não, eu senti uma dorzinha, mas dá pra jogar, né? Eu acho que o cara já tem essa maturidade, né? Depois de, 20 anos jogando futebol, ele já deve ter essa maturidade aí em relação ao corpo dele, e o Flamengo já tava com 3-0 no placar, né? Então, eu imagino que na cabeça dele, ele falou, putz, ele tá 3-0 no placar, eu senti um incômodo, a gente tem jogos importantes aí na frente, de Libertadores e tal, e na sequência do Brasileiro. Então eu vou poupar, já vou sair direto pro túnel, para poder fazer o tratamento, colocar um gelo, enfim, alguma coisa nesse sentido. E aí entrou o Ayrton Lucas, não jogou bem, mas também não comprometeu, então
menos mal, né? Aos pouquinhos eu espero que ele retome a confiança dele também, porque vem jogando muito mal, muito mal. Um outro bom ponto que eu até estava anotando aqui, tô olhando minhas anotações. Cara, só de lembrar pra gente passar rapidamente assim, cara, um bom jogo do Alan também. O Alan que não vem tendo tanta minutagem assim, entra os minutinhos ou outro. Esse jogo conseguiu jogar, né? Bastante minuto. E foi bem, se mexeu. De novo, claro que com um jogo condicionado, o Flamengo coloca ali logo 3, 4-0 no primeiro tempo, meio que todo mundo passa a jogar bem, né? Mas isso também trouxe alguns pontos importantes, e o próprio Felipe Luiz ressaltou isso de novo na coletiva dele pós-jogo, que é o seguinte, o fato dele ter conseguido descansar alguns jogadores. E aí, na derrota contra o Central Córdoba, muita gente falou, olha aí, ó, só perdemos porque o Felipe Luiz poupou 3 jogadores, não pode poupar, não. Cara, e a gente já falou isso, né? Eu e o Vini, a gente ressaltou isso também no vídeo passado. Se o Flamengo não puder, com o elenco que tem, com a capacidade que tem de elenco, né, de talentos ali no elenco, se ele não puder rotacionar esse time, é óbvio, não vai botar o time inteiro reserva. Mas se não puder rotacionar o time, trocar ali 2, 3 peças de acordo com a partida, fudeu, cara. Então por que o Flamengo vai investir em ter um elenco qualificado se a nossa torcida quer que só jogue os mesmos 11 sempre? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, o Felipe Luiz ressaltou isso também na coletiva dele, falando que foi importante que a gente conseguiu descansar jogadores e os jogadores de reserva jogaram tão bem quanto os titulares, né? E ele vai precisar de todo mundo. E ele fala isso, eu preciso ter a capacidade de trocar jogadores e jogadores cumprirem as funções e jogarem bem. E é óbvio, é para isso que um time monta um elenco ali, um plantel de 24, 28 jogadores, né? Para que ele possa ir rotacionando ao longo das competições e das necessidades. Então, rapaziada, o que eu queria escutar de vocês, né, é o seguinte. Cara, coloca aqui nos comentários o que vocês acharam do jogo de ontem. Para mim, assim, jogo, beirando a perfeição do Flamengo, né? De novo, obviamente, o time do Juventude não é um time assim tão forte. Eu achei que foi até corajoso, tá? Até levar o 3-0 ali, o time do Juventude tava tentando, né? Tava tentando trocar passe e tal. Achei que foi um time corajoso. E aí, obviamente, depois do terceiro gol, eles tentam ali fechar a casinha, né? Trabalhar mais com bola longa e tal. Não funciona porque o Flamengo vai empilhando mais um gol, mais um gol, mais um gol. E aí você meio que vai minando, né, a força e a coragem do time adversário. Mas, de maneira geral, jogo muito bom. Gostei da torcida, né? A torcida, eu fiquei sabendo que houve união das torcidas ali, então a torcida cantando a mesma música, né? Mesmo só tendo 32 mil presentes, que foi o público. Para quem conhece o Flamengo, sabe que 32 mil é muito pouco. 32 mil a gente bota só na Norte, só para vocês terem um exemplo, né? Quem não conhece de Maracanã ali, praticamente 30 mil a gente bota só no setor norte ali. E ontem tinha 32 mil no Maracanã inteiro, né? Alguns setores fechados, enfim, uma vergonha da diretoria. Mas gostei da torcida ter entendido isso. E ter se unido para todo mundo cantar uma música só, no mesmo ritmo, embalando o time. E é claro que 6-0 no placar ajuda também, né? A torcida inflama mais, tá todo mundo feliz, não tem vaia, não tem um cara, sei lá, mandando o jogador A insatisfeito com o jogador A e aí torcendo o jogador B, enfim, não tem isso. É um jogo de 6-0, praticamente é um jogo que tudo deu certo. Beleza? Então, cara, era isso que eu queria falar para vocês, só pra gente não ficar sem conteúdo aqui, né? Já que o nosso querido Vini não tá se sentindo muito bem. Feriadão vai chegar aí, eu vou acompanhar o jogo do Vasco, mas eu também estarei viajando, então não sei se eu vou conseguir participar da live, né? Vou tentar levar ali o computador, uma webcam e tal, para tentar participar com o querido Vini, que vai estar no Maracanã, né? Ele está hoje aí correndo atrás de comprar o ingresso para conseguir participar do Clássico. Então a ideia é que a gente traga algumas imagens para vocês lá do campo, né? E aí depois a gente faça um vídeo ou uma live, enfim, falando também de como é que foi essa partida de Vasco contra Flamengo no Maracanã, lembrando que o mando é do Vasco. Beleza? Então, vou ficando por aqui, mais um videozinho para vocês, saudações rubro-negras e vamos nessa! É meu Tengo, no meu Tengo é só Flamengo.